Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar falando sobre substantivo composto. Nós vamos estar falando sobre o plural do substantivo composto. Isso despenca em concursos municipais, tá? Em concursos estaduais da União, a nível federal, não, porque eles não cobram tanta gramática pura igual um concurso municipal. Mas se você vai fazer igual tá tendo muito, né, na região, prestem atenção nessas regras aí. Olha, tem uma regra de ouro que vale para, se você esquecer todas, se você lembrar disso, você sai de muitos problemas em relação à questão de colocar plural nos elementos. Percebam que são dois elementos formando uma palavra, né? Um elemento pode ser variável e o outro não. Um elemento pode ser de uma classe variável, a outra classe não. Quais são as classes variáveis? Quer dizer, vão para o plural no português. Substantivo, adjetivo, artigo, numerais, essas que nós estamos trabalhando. Quais que não vão? Verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Essas não vão para o plural. Substantivo, nós temos menino, meninas, menino, meninos, menina, meninos, adjetivo feio, feios. Então, são palavras que vão para o plural, esse primeiro grupo aí. O substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral. Mas o segundo grupo, eles não vão para o plural. Então, quando você tem lá uma palavra composta por substantivo e verbo, qual que vai variar? O elemento que for o substantivo, né? São dois elementos, ou até três, né? Mas quando nós temos dois elementos e um é variável, provavelmente aquele vai para o plural e o outro não. Aí tem sempre, né? Como diz um professor que eu tenho de matemática, ele fala, sempre tem um inimigo, né? Sempre tem alguma coisa para atrapalhar. Perceba bem que os substantivos são dois elementos variáveis, substantivo e substantivo. Com certeza a palavra vai para o plural todos os dois elementos. Mas aí tem uma coisa a mais. Ou você pode colocar os dois elementos, ou você pode colocar o primeiro, né? Aí você vai ter couve-flor, pode ser couves-flor, couves-flor ou couves-flores. Olha a banca querendo te pegar aí, hein, pessoal? Então, lembra disso. Substantivo, ele tem uma outra opção. Agora, nós temos aí dois termos que vão para o plural. Então, se os dois termos vão para o plural, com certeza nós estamos perante a dois elementos variáveis, duas classes gramaticais variáveis. Aí nós temos substantivo, adjetivo, variável. Adjetivo mais substantivo variável, numeral e substantivo variável. Então, nós temos lá cavalo, substantivo marinho, adjetivo, cavalos marinhos. Gentil, adjetivo, homem, substantivo. Então, gentis, homens, né? Vai para o plural. Numeral, sexta-feira. Sexta, numeral, feira, substantivo. Então, sexta-feiras vão para o plural ambos. Por quê? Todos os dois termos são de palavras variáveis. Nós temos que prestar atenção nisso. Agora, nós vamos começar a perceber que tem algumas regras que saem dessa questão do variável e do invariável, né? Mas essa ainda continua, olha. O segundo sempre vai ser plural. Por que o segundo é plural? Porque são palavras variáveis. Aí nós temos verbo mais substantivo, ou palavra invariável mais palavra variável. Nós temos aí guarda-chuva. O guarda é um verbo e o chuva é um substantivo. Guarda é invariável. E sobre o guarda eu posso fazer um outro vídeo porque ele tem mais especificações. E nós temos alto, que é um advérbio que não vai para o plural, e falantes, que é um substantivo que vai para o plural. Então nós podemos perceber que o segundo, aí ele vai para o plural. Por que o segundo vai e o primeiro não? Levando em consideração que nós temos palavras variáveis e invariáveis. Aí lembra que eu falei que nem sempre nós temos essa questão do variável e invariável? Nós temos, por exemplo, as onomatopeias, que são a figura de linguagem, repetição de sons. Quando nós temos elas,
Só o segundo vai para o plural. Então, em oba-oba, oba-obas, reco-reco, reco-recos. Então, nós temos somente a segunda indo para o plural. Então, essa já não dá para trabalhar com a questão do variável e do invariável, tá? Mas tem que lembrar dessa regrinha assim, para a vida. Olha, outra que dá aí, não dá para fazer essa regrinha, é uma regrinha assim como a da onomatopeia. Essa regra também, você tem que lembrar aí, gravar de alguma forma. Quando ela é com uma preposição, pode ser aparente, né, explícita ou oculta, ela somente a primeira vai para o plural. Então, água de colônia, só águas vai para o plural. Mesmo nós temos dois substantivos, água e colônia. Tem uma preposição no meio, só a primeira vai para o plural. O substantivo gosta, né? Do primeiro, quando tem dois substantivos, a primeira ser somente para o plural, né? E aí nós temos quando ela é oculta, por exemplo, cavalo, vapor. É como se eu falasse cavalo a vapor. Aí nós vamos ter somente o primeiro indo. Então, cavalos, vapor, né? E aí nós temos novamente variável, invariável. Bota fora. O que nós temos aí, pessoal? O que é o bota? O bota é um verbo. E o fora é um advérbio. E aí, pessoal? Todas duas são palavras que não vão para o plural, né? Então, se não vão para o plural, nós temos duas palavras aí que não vão para o plural de forma nenhuma. É bota fora, bota fora. Não tem o plural de bota fora, é bota fora. Porque nós temos dois elementos aí e todos dois elementos são invariáveis. Legal, né? Essa ideia do variável e do invariável. E aí nós também temos a questão de quando já é um verbo com um substantivo no plural. Se já está um verbo e um substantivo no plural, vai ser isso mesmo, né, pessoal? Saca rolhas, saca é verbo, não varia, rolhas já está no plural, fica assim. Aí tomamos cuidado com louva-a-Deus. E louva-a-Deus é a mesma coisa, o plural de louva-a-Deus é louva-a-Deus. Essas aí são regras específicas, não existem regras para essas aí, elas são assim. Bem-te-vi, os bem-te-vis. Aí nós temos os bem-me-queres, aí você vai perceber que sempre o último. E aí nós temos o João ninguém. Ninguém é um pronome, né, pessoal? Aí nós temos Joões ninguém. Aí você perceba que essas palavras provavelmente vai estar na sua prova, por quê? Gravar se é variável, se não é invariável, muito fácil, né? O que vai cobrar de você aí são essas exceções aí, são essas palavras diferenciadas que a banca adora cobrar. Pessoal, provavelmente eu vou voltar lá em guarda para falar um pouco mais sobre a questão do plural, mas tomando aí, tirando a questão de variável e invariável, nós vamos ter o oba-obas, nós vamos ter as preposições lá, né, sendo a primeira águas de colônia, e nós vamos ter também essas últimas aí que devem ser gravadas para que você, assim, né, vamos gabaritar a prova em relação a hífen, em relação a como o plural dessas palavras ocorre. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e espero ver vocês na próxima. Muito obrigada, galera. Com Deus. Tchau.